E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o nosso último vídeo da Semana Literária, o Enem já é amanhã, olha só, nossa, que loucura, né? Então hoje a gente vai falar sobre a poesia concreta ou concretismo, que veio no período do modernismo, tá? Então, se você não assistiu o vídeo do modernismo, eu vou deixar aqui abaixo no link da descrição, tá? Clica na descrição que você tem acesso ao vídeo do modernismo. Não tem como eu falar pra você do concretismo sem falar do modernismo antes, né? Então vamos lá, o que foi o concretismo? Surgiu em meados da década de 50 a arte concreta, tá? O concretismo no Brasil foram as mudanças na forma de fazer poesia. Para os artistas, a poesia era além de palavras e som visual, tá bom? Então, foca, o concretismo, ele também é algo visual, algo que a gente vê. Não é aquela poesia como a gente já conhece, né? Nas linhas, seguindo ali os versos, não. É algo que dá uma imagem visual pra gente e um som, tá? Então, vai além, tá? Esse conjunto de características, inclusive, recebeu o nome de verbivocovisual. Para eles, verbi fazia referência a verbo, ou seja, a palavra. Já voco era o som, a leitura da poesia. Por fim, visual, que era a principal característica do movimento, tá? Guarda esses dois tópicos, tá? Quem quiser tirar um print dessa parte aqui, quem quiser anotar melhor até. Principais nomes, os artistas Augusto de Campos, Haroldo de Campos, que são conhecidos como os Irmãos Campos, e Décio Pignatari, tá? Ó um exemplo ali, ó. Ó a aranha, tá vendo que ele tá formando aranha, ó? Visual, tá vendo, ó? Arranhisco, tá vendo, ó? Agora aqui, ó, a poesia concreta pertence ao movimento que alimentou a ideia de ruptura com as produções formais, o concretismo. Iniciada pelas vanguardas, desenvolveu traços próprios, com poemas que formam imagens, trocadilhos, geometrização e, em alguns casos, abolição da estrutura verso-estrofe, que é aquele verso que a gente já conhece das poesias normais, lembra? Quatro versos formam uma estrofe. O soneto, lembra? 4, 4, 3, 3, quebra, já era. O que é o concretismo? Fazer desenho, tá? É algo mais bonito, algo que dá uma visão, um som pra gente, tá? Então bora lá, aqui ó. O poema citado no início do texto de Carlos Drummond de Andrade não é uma poesia concreta, mas sim uma poesia moderna. Carlos Drummond também pegou esse período, tá? Carlos Drummond de Andrade. As poesias são como qualquer outro texto. Elas possuem diferentes classificações com semelhanças e diferenças entre si. Aqui, contexto, vamos lá. Na primeira metade do século XIX, surgiram vários movimentos que questionavam a forma de fazer arte. Na ideia de confrontar e questionar os padrões estéticos, o modernismo e vários outros movimentos artísticos cresceram, entre eles o concretismo, o que inclui a poesia concreta. A poesia concreta, né, gente? Aquela que a gente vê, aquela que a gente ouve ali, né? Essa ideia de rompimento na arte converge com uma intensa ideia de ruptura do pensamento humano, que vai da política até a literatura. Esse pensamento de romper com o antigo e criar o novo foi muito marcante na virada do século XIX para o XX. Até porque modernismo, né, gente? Inovou completamente, explodiu, né? Bombou. Características, vamos lá. O uso da linguagem verbal e não verbal. Por que verbal e não verbal? Porque tem a palavra e tem a imagem, tá? Experimentalismo poético. Poesia visual, olha lá, efeitos gráficos, sonoros, semânticos, aspectos geométricos. Formam ali desenhos, formam geometrias, né? Formam imagens. Supressão da estrutura clássica de versos de estrofe. Então acabou aquela ideia do que a gente já conhece, né? 3 estrofes formam verso, 4 estrofes formam verso, soneto, que é o 4, 4, 3, 3, acabou tudo, tá? Desaparecimento do eu lírico, que é o símbolo da subjetividade. Racionalismo, até porque eles precisavam, né, fazer a pessoa pensar. Eles mesmos pensavam para criar aquilo e tinham que fazer o leitor pensar. Vamos ver já mais pra frente isso, tá? E é uma questão de criatividade enorme, gente. É incrível a imaginação deles, tá? Uso de neologismo e termos estrangeiros. O que é neologismo? Mesmo criação de palavras, tá? Decomposição das palavras. Por quê? Porque separa, tá? Por exemplo, uma imagem do coração. Ele escreve ali formando um coração, tá? Escreve a palavra coração várias vezes, formando a imagem do coração. Aí escreve coração, cor, ação, entendeu? Vai fazendo isso, decomposição de palavras. Possibilidade de múltiplas leituras. Olha lá, cor, ação, coração, cor, ação, tá vendo? Rejeição ao formalismo e academicismo. Palavras utilizadas para criar formas. Olha lá, trocadilhos. Sabe aquela imagem lá que tem uma parede amarela e eles colocam assim, parede amarela, ou também pare de amarela, lembra? Trocadilhos, aí.
Imagem visual da mensagem. A gente tem uma visão do que aquela mensagem traz pra gente, entendeu? Agora aqui, ó, vamos lá. Ó, tá vendo ali que a palavra repete várias vezes formando lixo, tá vendo? Ali, ó, velocidade, ó, amor, ó. Essa do amor aí é do Augusto de Campos, que a gente já falou, né, dos irmãos de Campos. Agora essa aqui me encantou, gente, ó, lágrimas. Tá vendo que a vírgula vai formando cada gota que cai e vai crescendo mais? Olha que belezinha, tá vendo? Agora aqui, ó, ordem, ó, essa aqui também, ó, ordem. Agora bagunçou, tá vendo que dá pra ver até, ó, bagunçou totalmente, aí ali embaixo, ordem, tá vendo? Incrível, né? Ó o barquinho. O vento vem e leva a vida por um mar violento, as ondas rebentam no casco ferozmente. Não há rosa dos ventos, não há astro, lábios, ou astro, beijos, ou estrela, não há direção ou sentido, há somente os ventos e a aventura. E aí forma um barco. Olha só que belezinha, né? Ao, alone, ao, tá vendo? Agora aqui, ó, a água. Ó, tá vendo que vai caindo conforme a cachoeira, tá vendo? Conforme a água. Olha que belezinha. Agora ali, ó, sempre boa música, ó, a frase forma uma nota musical, tá vendo? Ouvido seletivo, ó, a frase forma uma orelha, um ouvido. Ampulheta da vida, ó, a palavra caindo conforme o tempo, a tua vida avança, olha só. Aí a frase cai conforme a areia na ampulheta, tá vendo? E a própria frase ali forma a ampulheta. Ó, ali, ó, destino sem vida. Destino sempre escorrendo entre os dedos. Nada podemos fazer tão veloz sem piedade onde parar? Não sabemos. Não sabemos. E ó, já tem um ponto de interrogação ali, tá vendo? A própria frase ali, que, né, não sabemos, é uma pergunta, né? Ó, pra onde vamos? Ó, onde vai parar? Não sabemos, e aí já tem um ponto de interrogação, tá vendo que perfeito que é? O concretismo é um período maravilhoso, gente, foi o melhor período, tá? Agora vamos para as perguntas, vamos entender como é que cai, tá? Considere quem já, né, passou desse período aqui de questão, já pode parar o vídeo por aí. Quem que vai prestar vestibular, Enem, segue até o final, tá? Vamos lá. Considere as seguintes informações sobre o concretismo. Buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. Perfeitamente, gente. Por quê? Porque buscou no visual um modelo para acabar com aquela ordem que a gente já havia falado, da poesia como a gente já conhece, lembra? O soneto 4433 que eu vivo repetindo aqui? Então, quebrou através do visual, tem novos conceitos, tá? Chega daquele negócio comum, daqueles versos comuns que compõem uma estrofe. Chega. Então a 1 tá certa. Vamos lá. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. Gente, sim, lembra? Irmãos de Campos e o Décio, tá? Foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância fica restrita à década de 50. Não, gente, continua, não fica restrita não, tá? Isso aí tá errada. Então a 1 e a 2 estão certas, letra D. Agora aqui, na PUC, vamos lá. A poesia concreta do Brasil caracteriza-se por dar continuidade à corrente intimista esterilizante dos anos 40. É o foco? Não é o foco, né, gente? Corrente intimista? Não. Descanso pelos aspectos formais do poema e preferências na linguagem correta. Não. Lembra que a linguagem, ela é coloquial? Aqui, ó, rejeição ao formalismo, gente, ó, e academicismo, tá vendo? Agora aqui, preocupação com a correção sintática? Não. Pela renovação dos temas relacionados com estados psíquicos do poeta? Não, gente, não. Rigidez no nível prosódico e pela impassibilidade diante dos problemas nacionais. Também não. Visar a atingir e explorar as camadas materiais do significado. Som, letra impressa, linha... Gente, é essa, tá? É a letra E. Comentamos já no começo. Lembra que o foco é o som, a visão ali? Então, agora vamos lá. Tá? PUC de novo. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Sangrado. De sangue a sangue. Quebrou ali, tá vendo? Deu um quebra, olha aí. O poema concretista, acima indicado, apresenta as seguintes inovações do campo verbal e visual. Vamos lá. A abolição do verso tradicional. Sim. Desintegração do sistema em seus morfemas. O que é morfema, gente? É, por exemplo, ó, é uma unidade de medida dotada de significado, tá? Que integra o vocábulo. Como assim, Ariel? São partes constituintes do campo gramatical e lexical das palavras. Ó, por exemplo, comer, tá vendo? Comia.
comem, comilão. Tá vendo que tem o com, ó? Comer, comia, tem o com. Esse com é um morfema da palavra comer, entendeu? Então, ó, ele fala assim, desintegração dos seus morfemas. Perfeito, porque, ó, sol, tem no soldado, tá vendo? Soldado, sol, salgado, sal, sova, sovado, tá vendo? Suco, sugado, tem o morfema. Então, desintegra o morfema para criar. Para criar o quê? Versos não tradicionais, tá? Não é de costume esses versos. Então já é a letra A, tá bom? Agora aqui, ó, analisa a imagem. Tem uma imagem, tem que analisar, tá? Tem que analisar até quem criou essa imagem aí, se duvidar. Vamos lá. Com base na imagem e nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea, é correto afirmar? A arte brasileira sofreu novas diversas direções, quando artistas como Renina Kartz e Lígia Clark ligaram-se a diferentes movimentos estéticos como o abstracionismo e o concretismo. Perfeitamente, gente. A gente está estudando o quê? Abstracionismo e o concretismo, né? A gente está estudando isso, então já é lá, tá? Vamos lá, então. 5. A poesia que floresceu nos anos 70 do século XX é inquieta, anárquica, contestadora. A poesia marginal, como ficou conhecida, não se filia a nenhuma estética literária em particular, embora seja possível ver nela traços de algumas vanguardas que a precederam, como no poema a seguir. Vamos lá. Nós que não somos médicos, psiquiatras, nem ao menos bons cristãos, nos dedicamos a salvar pessoas que, como nos sofrem de um mal misterioso, o sufoco. Ó, bonito, né? Profundo. Então vamos lá então. Da leitura do poema e do texto crítico acima, interfere-se que a poesia dos anos 70 utilizou com frequência versos metrificados e temas românticos. Gente, não. Versos metrificados não. Temas românticos também não, gente. Recuperou traços da produção da vanguarda modernista. Sim, tá, é a B, tá, gente? Recuperou traços da vanguarda modernista. Vamos para 6 agora. Teologia e mitologia. Meu coração de 1972 já não palpita fagueiro, sabe que há morcegos que de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha da alma, um porco belicoso de radar e que sangre ri. A vida anoitece provisória, centuriões sentineladas no Oiapoque do Chuí. Oi? Gente, que é isso, né? O cara foi falando, parece que foi vomitando as palavras ali, né? Beleza, vamos continuar. Nesse texto, é correto afirmar... O poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas com significado impreciso. Ah, gente, vocês me desculpam, mas o significado nunca é impreciso, tá bom? Morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar vigente? Ah, não, gente. O porco, animal difícil de domesticar, representa um movimento de resistência? Não, gente, não. Tá falando disso? Não. Vamos lá. D. O poeta caracteriza um momento de opressão através de alegorias de forte poder de impacto. Sim, tá, gente? Impacto. Não gerou impacto? Não parecia que ele tava vomitando as palavras ali? Então, gente, a gente lê isso, a gente para, né? A gente para, até fica meio chocado com as coisas que lê. Como é que chama esse ato? Impacto, né? O poder do impacto. Ficamos impactados ao ler essa obra. Então é a D, tá? Quando a gente vai, Enem principalmente, né? As palavras, presta atenção, tá? Que as palavras, elas definem bem o sentimento ao ler alguma coisa, tá? Presta atenção nisso. As palavras, elas são... É a palavra ali que identifica perfeitamente o sentimento ao ler aquele poema, ao ler aquele trecho e que interpreta aquele trecho, tá bom? Então é a letra D. Agora a última, para fechar aqui com chave de ouro. O objeto escultório produzido por Lígia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se essa vertente pela participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Sim. Ó, se ele fala assim, ó, que amplia as funções da arte, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea. Então, ela pede a participação do espectador na obra. O concretismo em si, gente, ele já pede a participação do espectador na obra. Porque quem que vai ler tudo aquilo, né? O neoconcretismo, o concretismo, quem que vai ler? Quem que vai tentar interpretar? A gente não só olha, a gente tenta interpretar
a gente tenta ouvir, a gente fala a poesia para tentar ouvir, a gente olha para tentar ver a imagem, a gente tenta interpretar, então pede a participação efetiva do espectador na obra, tá bom? E o que determina a proximidade entre arte e vida, porque eles tentam se aproximar da vida, essa arte, né? Tentam trazer para a vida. Então esse foi o período do concretismo, período bem gostoso de analisar, né? Bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam e compartilhem no canal rumo ao Enem e o que? Bora quebrar essa banca, né? Eu vejo